Fernanda, quanto tempo, Fernanda? Oi, Larissa. Bom dia. Bom dia. Só um minutinho, vou ver se entra mais alguém, tá? Porque o terceiro A é só online. Vê se entra mais alguém, aí a gente começa. Tá bom.
Bora terminar aquela que é, eu faço. Não, terceiro, ó. Não. Menino de 16 anos, são saquinhos. Meninos, 42 anos. Não, pior. Ai, não viu? Ai, você não tem nada. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Guardem só um segundo, que eu só vou mandar aqui um recado aqui para a coordenação e já começa a aula com vocês, tá? Espera aí. Na disciplina de química, primeiro A, ainda se encontra nesse jeito aí, ó. O mês de agosto, do início do mês até o dia 28, tá em branco. Não tem como fazer o planejamento nesse mês. É só nessa disciplina. Química do primeiro A. Ainda não foi atualizado para mim, tá? Por isso que eu não consegui ainda nem executar os conteúdos desse mês, né, nessa disciplina. Pronto, pessoal. Recado, o que me pediram já foi feito, agora vamos voltar aqui para a aula, tá? Vou fazer aqui o compartilhamento de tela com vocês, terceiro ano. Só um segundo. Claro que não. Em todas as aulas é assim, agora então vai compartilhar a tela. Eu vou entrar no meu celular, pode? Não, melhor para me ver. O pessoal está esperando carregar aqui, tá? É questão disso do meu celular, tem que me ver. Cadê o avatar? Não é internet daqui, é na casa dela, então vai muito, agora não vai. Carregou aí para vocês? Carregou sim, professora. Ok. Vou verificar. Não sei se eu vou verificar. A gente vai falar sobre efeito fotoelétrico, tá? Como eu disse para vocês, a gente vai entrar no contexto de física moderna. Tem aí alunos terceiro A e terceiro B tudo junto? Então, vamos lá. Então, a gente vai destacar o estudo do efeito fotoelétrico, átomo de Bohr. Meninos aí na sala, vocês estão falando alto. Pô, mas tá quieto? Poxa, por que aparece com eu também não sei. Tira aqui na mão. Eu também. Terceiro ano. Oi. Pronto? Vocês estão conversando comigo, aí não tem como explicar. Quem está em sala hoje? Todo mundo menos alguns. Todo mundo menos ninguém. Tem 6 pessoas. Tem 6 pessoas. 6 pessoas? Quais? Kurt. Tá? Hã? Kurt. Kurt. Cássio. Renato. Eu mesmo. Paulo. Vanessa. E Diego. Entendi. Então, meninos, vocês estão falando demais aí. Vamos prestar atenção?
Vocês conversar comigo não dá certo. A conexão tá boa? A minha voz tá saindo bem aí para vocês? Tá saindo bom, tô dando pra entender. Tira a foto. Então tá bom. Então vamos lá. E a gente vai começar a estudar o efeito da radiação, a descoberta da eletricidade em si, tá? A gente estava estudando eletromagnetismo, já fazendo parte desse contexto da física moderna, tá? A física ela é dividida em duas eras, tá? Física clássica, tudo que foi desenvolvido desde o início até o ano de 1900, e a física moderna ela surge após o ano 1900, tá? A partir do ano, né? Nem após, a partir do ano de 1900 até os dias atuais. A física moderna ela trouxe muitas mudanças, inclusive algumas até radicais, né, de alguns conceitos físicos que tinha somente com a física clássica. Então ela veio quebrando paradigmas e também com a sua descoberta, né, trouxe um grande progresso tecnológico. Tem alguns nomes importantes nessa parte que se destaca, como Albert Einstein, Louis Victor Broglie, Max Planck, Werner Heisenberg, Niels Bohr, Ernst Rutherford, Marie Curie. São os nomes que se destacam, tá? Nessa época, cada um contribuiu de forma bem significativa para o que nós temos hoje, inclusive utilizamos. Então, a física moderna ela vai se apoiar basicamente em duas teorias. A teoria do quanta, tá? Começou a ser desenvolvida por Max Planck em 1900, e a teoria da relatividade. Oi. Tá caindo a internet aí? Fernanda, você está me ouvindo bem, Fernanda? Fernanda está online? Está conseguindo ouvir bem? Sim, estou escutando, professora. Então, vou prosseguir. A internet da escola caiu. E a teoria da relatividade com Albert Einstein em 1905. Então, o que seria a teoria do quanta? Quanta se trata de energia radiante, tá? Energia radiante que não é emitida ou absorvida de modo contínuo. Pelo contrário, ela é absorvida ou emitida em proporções descontínuas, porque são partículas que vão se transportando e cada partícula que se transporta tem uma quantidade de energia específica, bem definida, tá? Tem uma quantidade de energia bem definida. Essas partículas de energia são o que são chamadas de fótons. Então, a energia de cada fóton é denominada pelo quantum. Quantum, que no plural quer dizer quanta, tá? Quantum de energia radiante de frequência é dada por a fórmula da equação de Planck, que diz que a energia é igual à equação de Planck vezes a frequência. Essa constante de Planck, ela tem um valor específico de 6,63 vezes 10 a menos 34 joules, isso por segundo. Ou, pessoal, ela é calculada por 4,14 vezes 10 a menos 15, tá? Velocidade por segundo, tá? Então, ela tem, mas a mais utilizada, pelo menos na minha graduação, que eu mais utilizei foi 6,63, tá? Quem era Max Planck, tá? Ele era um físico alemão, ele dedicou o estudo na radiação térmica, óptica e termodinâmica, e ele formulou aí essa teoria do quantum, né? E recebeu o prêmio Nobel por isso em 1918. O que é quanta? Quanta vem do latim, que significa quantidade. Quantidade de partículas, no caso, tá?
Voltou, pessoal? Voltou, professor. Tá bom. Então, eu estava dizendo isso aqui para Fernando, ó, vou voltar para vocês. Até aqui foi quando caiu, né, a física moderna. Gente, desculpa. Vontade de espirrar, espirra é difícil segurar. A física moderna ela vai se apoiar em duas teorias. A primeira teoria é a teoria do quanta, uma teoria desenvolvida por Max Planck, tá? Na verdade, foi em 1918, mas ela foi postulada em 1900. E a teoria da relatividade é por Albert Einstein, em 1905. A teoria do quanta vai tratar de energia radiante. Energia radiante é uma energia que ela não é absorvida ou emitida de modo contínuo, como as ondas eletromagnéticas comuns, tá? Então, o que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar que, como ela não é emitida e nem absorvida de um modo contínuo, tá ruim ainda para ouvir, né, pessoal? Caiu de novo. Fernanda, então, para você decorar, tá? Você já decorou, né, Fernanda? Oi? É para você decorar, vou voltar de novo, tá? Tá bom. Então, como essa energia radiante, ela não é emitida e nem absorvida, ela como se diz, ela não é emitida e nem absorvida de modo contínuo, ela se propaga por porções descontínuas de partículas, tá? Cada partícula dessa vai transportar uma quantidade de energia bem definida, tá bom? Então, essas partículas de energia é o que nós chamamos de fóton. Paulo, está aí com conexão própria? Está me ouvindo bem? Isso. A energia de cada fóton, ela é denominada pelo quantum, tá? No plural é quanta. Um quantum, segundo Max Planck, um quantum de energia radiante de frequência é dada por a sua equação, que diz que energia é igual a constante de Planck, que é o H, vezes a frequência, tá? Meninos, eu vou postar a gravação das aulas hoje, todas as aulas que eu dei hoje, eu vou postar lá no grupo. Aí, Paulo, fala pro pessoal aí da sala, dá uma assistida Ela lá. disse que vai postar lá no grupo. Tá? Então, a equação de Planck, a constante de Planck, ela é calculada em Joule ou por velocidade por segundo, tá? A mais utilizada é em Joule, porque Joule é a unidade medida para calcular energia, eletricidade. Então, é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules, tá? Por segundo. Quem era Planck? Max Planck, ele era um físico alemão, tá? E ele dedicou o seu estudo na irradiação térmica, óptica e termodinâmica, e foi ele quem criou essa teoria do quanta, tá? Que no plural quanta no plural e quanto no singular, né? Que diz que é a quantidade de energia de um fóton. E ele ganhou o prêmio Nobel por isso. Então, pessoal, quanta significa quantidade. Vem da palavra latina, tá? Então, quanta é quando eu falo no plural e quanto, na verdade, é o singular dessa palavra, que significa quantidade. Então, quanta é plural de quantum, tá? E o que é um efeito fotoelétrico? Isso aqui é importante. Quando a gente tem radiação eletromagnética, a radiação ela vai incidir em cima de uma superfície. Quando ela incide em cima de uma superfície de metal,
tá? Por exemplo, os elétrons, eles podem ser arrancados dessa superfície de metal. Esse processo que permite com que esses elétrons saiam dessa superfície de metal é chamado de efeito fotoelétrico. Então, os elétrons arrancados, eles são os fotoelétrons, tá? Seria isso aqui. Eu tenho a radiação eletromagnética, ela vai bater no metal e os elétrons vão ficar soltos aqui. E esses elétrons, eles saem dessa placa de metal. Isso é o efeito fotoelétrico. Entendeu, Fernanda? Entendeu? Fernanda, me escuta? Sim, entendi, professora. Se falar comigo, eu vou achar que você está sem conexão também. Então, o Planck, ele só falou disso. Como que o efeito fotoelétrico funciona, né? O que acontece? Porém, o Einstein, ele explicou detalhadamente como isso acontece. Por que esses elétrons eles ficam livres no metal e eles saem do metal? Devido à quantização de energia dele. Então, o Einstein diz o seguinte, que um fóton da radiação incidente, quando atinge o metal, ele é completamente absorvido por um único elétron. Por conta disso, ele vai ceder sua energia, né, que é calculada pela constante de Planck, vezes a frequência, com essa energia adicional, tá? Ele cede a energia dele, e com essa energia adicional, o elétron ele vai conseguir escapar do metal. A teoria de Einstein vai sugerir que a luz, ou outra forma de energia radiante, é composta por partículas de energia, que são os fótons. E nós conseguimos calcular essa energia mínima necessária para que um elétron escape do metal através da função do trabalho. E a gente vai entender um pouco melhor disso. Então, ele cria a equação fotoelétrica, tá? Que tem o nome dele, de Einstein. Ele diz que a energia dos fótons é absorvida pelos elétrons do metal, tá? Que vai vencer a barreira de energia de trabalho do mesmo metal e adquire com isso energia cinética quando eles são emitidos. E aí ele criou, tá? A energia cinética máxima, que é igual à constante de Planck, que é a constante vezes a frequência, menos o trabalho. Einstein, ele também era um alemão, que em 1905 ele só tinha 26 anos de idade. Ele publicou a teoria da relatividade espacial, bem como a explicação do efeito fotoelétrico. Pra você ter uma ideia, você sabe aonde que ele estudou o efeito fotoelétrico? Aqui no Brasil, tá? Lá no estado de Ceará, na cidade de Sobral. Depois de sua descoberta, ele também recebe um prêmio Nobel. Ele descobriu isso em 1919 e ele recebeu seu prêmio Nobel por essa descoberta no ano de 1921. Bacana, né? Sim, muito legal. A frequência mínima a partir da qual esses elétrons conseguem escapar do metal é calculada por essa equação que ele criou. Ó, trabalho, então se aqui eu tenho a energia cinética máxima para retirar esse elétron do metal, a frequência mínima para que isso aconteça seria trabalho igual a frequência vezes a frequência mínima, que é a frequência no ponto zero, tá? Então, aqui está a equação. Então, a frequência, né,
A energia cinética máxima seria calculada pela constante de Planck vezes a frequência total do sistema, menos a frequência mínima. Então, aqui, Fernanda, tem algumas perguntas, ó. Eu vou até passar isso aqui depois como trabalhão para vocês. Falta só montar. Você sabe o que é um chip CCD usado em máquinas digitais? Você sabe como é o controle de portas de elevadores e portas de shoppings? O que dizer do funcionamento das esteiras de caixas de supermercado? Então, aqui, alguma pergunta, Fernanda, até aqui? Não, professora, nenhuma pergunta. Átomo de Bohr. O Bohr, ele estudou apenas o átomo de hidrogênio, tá? E através do átomo de hidrogênio, ele postulou sua teoria. Então, ele estabeleceu uma série de postulados, né? Que, por exemplo, ele descreveu o elétron, ele que descreveu o elétron em órbitas circulares em torno do núcleo atômico, tá? Então, todo átomo ele é composto por um núcleo atômico e ali eu tenho somente prótons, tá? Formado por um único próton. E aí eu tenho uma força de atração eletrostática, que é a eletrosfera, que está em volta desse núcleo atômico. Essa eletrosfera são em formato circular, órbitas circulares, composta por elétrons, que estão em movimento, tá? Quem foi o Bohr? Bohr também era físico dinamarquês e ele descobriu, né, as propriedades do urânio 235, e essa descoberta dele possibilitou os Estados Unidos fabricar a primeira bomba atômica deles através desse metal aí. Outro postulado do Bohr foi que apenas algumas órbitas elas eram estáveis e bem definidas, que ele denominou de estado estacionário. São permitidas esse estado ao elétron. Nessas órbitas, o átomo não vai irradiar energia, de modo a se conservar a energia total do átomo. Então, nesse caso, é possível aplicar a mecânica clássica para descrever o movimento do elétron. E o outro postulado dele é que a passagem desse elétron de um estado estacionário para o outro, ou seja, quando ele muda de um estado de energia para o outro, mediante por absorção ou liberação de energia do átomo, a energia do fóton que é absorvida ou liberada nesse processo corresponde à diferença entre as energias dos níveis envolvidos. E quando você passa de um estado estacionário de energia para outro estado estacionário, você vai ter um estado estacionário de energia maior que o outro. Então, a gente pode dizer que o estado estacionário de energia final, por exemplo, ou linha, é menos o estado estacionário de energia inicial é igual a constante Planck vezes a frequência, tá? A frequência do fóton quando é absorvido. Por fim, ele disse que essas órbitas permitem ao elétron que são aquelas que vão que o movimento angular do orbital ou do elétron é múltiplo de um inteiro, tá? Então, ele diz que a massa do elétron, a velocidade do orbital e o raio da órbita descrita pode ser descrevida como massa vezes o raio da órbita vezes a velocidade do orbital é igual ao inteiro, um múltiplo inteiro dele, que é o n. Então, esses raios de órbita são permitidos, podem ser calculados o raio do inteiro, que é o n, é igual inteiro ao quadrado vezes o raio do orbital. Sendo que o raio do orbital, não, raio de Bohr. Sendo que o raio de Bohr é calculado por 0,53 amperes, tá? E isso é o estado estacionário fundamental menor do raio. A energia mecânica do elétron é o enésimo
desse estado estacionário calculado por essa fórmula. O enésimo de um estado estacionário é menos 13,6 dividido por n ao quadrado. Então, os níveis de energia do elétron de um átomo de hidrogênio podem ser simplificados como nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e assim até o infinito, tá? Cada nível desse eu tenho uma velocidade diferente. Pergunta? Não, Tá tranquilo? sim. Então, aqui é uma pergunta. Você sabia que a molécula de cafeína é um dos componentes fundamentais do computador quântico? Devido às suas propriedades físico-químicas, a cafeína seria usada na fabricação dos biochips, microcircuitos, nos quais se empregam macromoléculas como unidade de armazenamento de informação. Molécula de cafeína. Então, aqui é a teoria, aqui é um pouquinho de exercício, não está respondido, mas depois eu vou passar isso aqui para vocês. Resta alguma dúvida? Não, professora, tá tranquilo. Aqui a resposta é quantização. Então, depois eu passo para vocês a atividade para vocês fazerem. Eu te libero da aula, vou ver se o pessoal volta, tá? Então tá, com Deus, professora. Deus também, Fernanda. Tchau. Até a próxima aula. Até.